viajamos os 13 países da América do Sul a bordo da Twister 250. E nossa motoca, apelidada carinhosamente de Preciosa, está passando por uma super customização. Fala pessoal, beleza? Eu sou Daiane. Sou Rafael. E nós somos os Ventos Leves. Para quem ainda não nos conhece, a gente viajou 1 ano e meio pelos 13 países da América do Sul com a nossa Twister 250, apelidada carinhosamente de Preciosa. Passamos por Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Pessoal, essa moto foi muito guerreira. Ela aguentou muito, já passou por deserto. A gente chegou até o fim do mundo, Ushuaia. Tanto que a gente até caiu lá, para vocês terem noção. Tinha 3 furos no pneu. E tava com vacina, né, dentro do pneu. A gente não sabia que tava com furo. Aí, conforme com o peso que tava muito atrás do bagageiro, a roda saiu, a gente caiu. Só pra vocês terem uma ideia, eu cochilava na garupa, né? Às vezes tava indo lá, só ia dormindo, assim, de boa. E aí, do nada, eu senti um negócio muito estranho, como se a moto tivesse perdido o controle. E realmente tinha perdido, porque o pneu de trás, ele simplesmente saiu da roda, a gente foi pro chão. Por sorte, machucou o joelho, rasgou um pouquinho da roupa, mas tudo pra certo. Pra você ter noção de tão incrível que é a motoca, não aconteceu nada com a moto. O vento patagônico para você chegar até o Ushuaia é um vento assim, cara, inacreditável, mais de 80 km por hora de vento. A gente conseguiu controlar a motoca foi bem, aguentou, o motor segurou bem esses ventos. Como vocês podem ver no vídeo, você não consegue nem falar de tanto vento que é o negócio, é loucura, loucura. Ah, uma outra história, a traseira, ela tem um rolamento, e tem umas bolinhas, que ela quebrou essas bolinhas e o rolamento começou a ficar frouxo. E a coroa começou a vir para frente. Começou a corroer a balança da motoca. E conforme ia rodando a roda ali, foi. E começou a corroer. E para solucionar esse problema, a gente teve que jogar um arame, como vocês podem ver no vídeo aí. A gente jogou um arame e começou a puxar. E a gente enfrentou mais de 400 km de deserto com esse arame amarrado. Só para vocês entenderem, esse arame foi por uma coisa assim provisória ali, porque não tinha oficina, não tinha nada, e a gente nem sabia realmente que era o rolamento. Descobrimos posteriormente uma mecânica. Exato. Cara, pra vocês terem noção, essa motoca até andou de canoa. Ela andou de canoa na Amazônia do Equador. Como vocês podem ver aí na foto, essa foi o primeiro momento que a gente saiu com a moto. Então a gente tinha o baú traseiro e a mochila em cima do baú. Nessa segunda foto que vocês estão vendo, foi no Uruguai. Viu a necessidade de jogar o baú um pouco mais para trás, que foi uma ideia de um outro viajeiro que estava presente ali com a gente. Viu a necessidade e falou, ó, eu fiz assim na minha e deu certo. A gente fez também na nossa e ficou legal. Tanto que a gente também fez até um suportezinho para os alforjes que a gente tinha de couro. Esses alforjezinhos com esse bagageirinho aí. Então a gente aumentou mais a traseira dela para levar a mochila, né, nessa parte que aumentou. E o baú traseiro continuou o mesmo. Quando a gente chegou no Chile, a gente viu a necessidade de carregar gasolina, porque a gente passou em vários lugares inóspitos, deserto, garantir, né? E precisava garantir a gasolina. Então foi a terceira customização do bagageiro. Então a gente aumentou, você pode ver aí na foto que a traseira, um pouquinho mais atrás, a gente colocou essa parte para levar os bidão de gasolina. Aí teve a quarta fase, que foi na Bolívia, que a gente viu a necessidade de colocar um outro baú por conta da chuva. A gente pegou muita chuva, a mochila estava molhando, a gente colocou plástico para tampar, mas não era suficiente. Pegava muita chuva na Bolívia. Então a gente viu a necessidade de colocar esse baú, como vocês estão vendo aí, alforjes, baú traseiro e baú no meio. E esse baú é pesado, porque vem um ferro embaixo e a barraca embaixo. E aí depois veio a última finalização do bagageiro, que foi na Colômbia. Como vocês podem ver na foto aí, a gente já adaptou protetor de carenagem de motor, a gente colocou na frente da moto para colocar também mais bagagem dos lados, para levar coisas mais rápidas ali. A gente colocou também a bolsinha de tanque em cima do tanque ali, para facilitar equipamento, para a gente conseguir tirar, filmar. Então, no final da viagem, a gente foi vendo a necessidade que foi aparecendo toda durante a viagem inteira, né? A gente viu as necessidades e foi adaptando a moto. Ele andou 80 mil quilômetros, andou muito bem, aguentou bem e bora customizar essa motoca. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre essa customização que a gente fez na motoca, né? A gente gostaria de falar sobre o desempenho, né, original da motoca. Em questão de amortecedor, em questão de ser carburada, né, se ela desempenhou bem, em questão também do guidão e assim por diante.
Essa moto, por ser carburada, em questão de altitude, ela sofreu um pouco, principalmente Peru, né? Era muito alto, né? Mais de 3.500 de altura, de altitude ali, a nível do mar. Então ela sofria muito em questão de altitude. Porém, a gente aprendeu a regular o carburador dela, então a gente conseguiu deixar ela nível altitude, nível do mar, né? Deixar ela normal, né? Vamos colocar dessa forma, né? Então, ela conseguiu desempenhar bem, porém, se fosse uma injetada, seria bem melhor. Em questão de desempenho, né? Em questão de gasolina, olha, ela gastona, ela fazia com a gente mais ou menos até 18, né? Por litro ali, então, questão de gasolina, cada país tem um tipo de gasolina, então sujava o carburador e não tinha tão questão de ficar fazendo manutenção sempre também, né? A Twister, quando ela tá tudo normal ali, inteira, né, intacta, se eu não me engano é 28 km por litro. Me corrijam nos comentários se estiver errado. 28, fazer. A da Twister, barata, pouca manutenção. Exatamente. E em relação a peças também, você encontra em qualquer lugar. Corrente, né, a gente consegue encontrar. Manutenções básicas. Pastilha de freio a gente consegue encontrar. Pneu a gente consegue encontrar, né? Então, tipo, manutenções básicas para rodar a gente consegue encontrar, conseguimos, né, encontrar em todos os países e consegue encontrar em todos os países, tá? O que eu sofri um pouco foi a questão do guidão dela, porque eu não sei, para quem tem Twister sabe como que é, né? Você acaba pilotando com o seu braço em cima do guidão e não com o seu braço assim, e mais para baixo. Então eu tive muitas dores nas costas conforme a viagem. Também o banco foi uma decepção, tanto para mim, tanto para Daiane. Assim, até que o banco tem uma hora que você fica até calejado, para você acaba ficando ok, se acostuma, né? Mas de modo confortável não, a Twister não é uma moto confortável para viagens longas. Mas assim, é um tanque de guerra, como muitos dos nossos seguidores, né? Eles falam bastante que a Twister é como um tanque de guerra e realmente, ela aguenta assim muito tranco, né? Mas em relação a conforto, ela não é uma das melhores. Em questão de amortecedor, né, a gente sofreu um pouco a questão do amortecedor também, porque a gente carregava muito peso. Era assim, a gente estima que era uns 80 quilos assim atrás. No final da viagem nossa, a gente aumentou mais a moto. Então cada vez mais a moto cresceu a traseira. Amortecedor pifou. Foi pro saco. E só voltando na parte da bagagem, a gente tinha um problema muito sério. Qualquer lugar que a gente tinha que tirar a bagagem, colocar a bagagem, era horas e horas amarrando tudo, sabe? Exato. Era uma amarração, uma gambiarra assim eterna em cima da moto. Tomava muito, mas muito tempo da nossa rotina, do nosso dia a dia. Em questão de bengala, a mesma coisa. A gente, no começo da viagem, tivemos a questão da bengala que ela estourou, né? A bengala lá do esquerdo chegou a estourar. No começo da viagem e depois, quase no final da viagem, o lado direito estourou. Então a gente sofreu um pouquinho nessa questão também de bengala. Com tudo isso, por ela ter rodado muito mesmo, ela passou por uma reforma geral. A gente teve que customizar ela, aproveitando, né, que já teria que mexer na parte elétrica, mecânica, o desempenho em relação à segurança e até a conforto mesmo. Porque foram necessidades que a gente percebeu durante todo o trajeto que a gente fez. O que poderia melhorar numa próxima viagem? O que poderia melhorar na questão de conforto, segurança e tudo mais? Por isso que a gente está pensando numa customização, tentar deixar ela tipo Scramble. Vamos manter a nossa motoca, a 250, por ter feito todo aquele trajeto. Foi uma grande guerreira. Deixar do jeito que a gente acha que vai ficar legal para a gente fazer uma nova viagem e rodar novos países. O primeiro passo é o quê? Encontrar quem faz essa customização. E aí, pesquisando, eu assisti um vídeo, queria customizar a moto, e vai e vem, aí encontrei um canal que chama Custom de Garagem. O dono do canal é o Doro, no YouTube, né? Vi os vídeos dele, que ele tem uma Twister, lembrando que ele tem uma Twister também, customizou a moto dele. Ele colocou um apelido lá de Mad Max, lá, customizou o estilo Mad Max. Eu adorei, achei sensacional. Eu falei, é isso que a gente precisa. Então eu entrei em contato com o Doro, né, do dono do canal, né? Combinamos, a gente é de Campinas, ele é de Hafford, então a gente foi até Hafford pra gente mostrar a nossa moto pra ele, né? Pra ver se ele consegue transformar a nossa moto igual a dele, né? Lógico, com essas necessidades. E seguimos até lá para a gente conversar um pouco mais com ele. Então foi isso. Aí a gente chegou em Hafford, conhecemos o Doro, vimos a super moto dele que ele customizou, que é uma Twister também, e a gente fez um test ride pra ver, né? Pra nada como experimentar, pra gente fazer na nossa também. Exatamente. E aí no próximo vídeo vocês vão ver o resultado desse test ride. Aguarde. Segue na parte 2 aí, galera. Valeu!